Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 5 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar juntos o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 24 a 35. Trabalhai não para o alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece eternamente. O maná foi a salvação do povo no deserto, e a Santa Eucaristia é a nossa salvação hoje. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim não terá mais sede. Quem não se alimenta de Deus está sempre enchendo um saco esburacado. Trabalha, mas não lhe sobra nada em mão. Vice-versa, Jesus nos convida a trabalhar, e trabalhar muito, para o alimento espiritual. Se isso não faltar, também o material virá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Quando a multidão percebeu que Jesus não estava aí, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois a este Deus Pai o assinalou com o seu selo. Perguntaram então: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinais realizas para que possamos ver e acreditar em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Eles então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos os que ouvem e prestam atenção a esse trecho se sentem sugados dentro dele, como um santo redemoinho que te puxa para dentro. A ordem de Jesus é claríssima: trabalhai não pelo alimento que perece, mas por aquele que dura até a vida eterna. Qual é o alimento que perece e qual é o alimento que dura até a vida eterna? Se pararmos um pouco e refletirmos, cada um consegue responder. O alimento que perece é aquele que entra no estômago e vai para a fossa, saciando a carne. E o alimento que dura para sempre é o alimento que sacia o teu coração profundo. A grande tentação do ser humano sempre foi correr atrás do ganha-pão cotidiano, correr atrás da comida, até ficar angustiado pelo alimento da mesa, pela roupa do corpo. E Jesus nos alerta, nos diz que quem se alimenta somente deste pão não sacia a sua fome. Aliás, sentirá seu estômago espiritual sempre mais faminto, e não adianta ficar obeso fisicamente se o espírito fica um esqueleto ambulante, irmãos. Antes de mais nada, Jesus nos alerta a não correr atrás do pão material,
porque o nosso Pai do céu o procurará para nós, como faz com os pássaros do céu, com as flores do campo, como fez com o maná no deserto. Isso não significa ficarmos de braços cruzados, porque também os animais caçam, as aves constroem o seu ninho, as folhas trabalham para fazer a fotossíntese clorofiliana. Enfim, tudo que saiu das mãos de Deus trabalha, mas não se angustia, sabe que fazendo a própria parte Deus fará a dele. Jesus nos alerta e nos explica que o verdadeiro trabalho não pode ser para o ganha-pão material, mas sim o ganha-pão espiritual. As nossas melhores energias devem ser gastas para Deus e não atrás de um computador. Temos que trabalhar sim. Deus nos deu a tarefa de cultivar, cuidar do mundo, mas não de adorar o mundo ou o dinheiro que ele produz. Uma vez esclarecido isso, vamos tentar entender bem o que diz Jesus. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Devemos trabalhar por Jesus para nos alimentar de Jesus, mais do que de macarrão. Esse é o sentido da vida. Feliz quem o percebe e o procura sem cansar. A obra, o trabalho, consiste em reconhecer que Jesus é o enviado do Pai para saciar a fome profunda de todo ser humano. Jesus fala claramente que o maior esforço deve ser amar a Deus e não amar o arroz e feijão. Isso tem repercussões fortes e imediatas no nosso modo de viver, nas nossas escolhas. Bem sabemos que muitos pais quiseram dar o melhor a seus filhos em alimento, em roupa, em estudo. E no final, os filhos tomaram o caminho das drogas. Jesus nos alerta que não basta dar coisas, precisa dar a si mesmos. Não basta os pais darem coisas a seus filhos, precisam que se deem a si mesmos. Os filhos precisam de amor e não de presentes. E os presentes têm sentido somente como expressão do amor. Em si mesmos são frios e vazios, e a criança cansa logo deles. Deus, que é um verdadeiro Pai, não pode fazer diferente. Não basta a Deus dar coisas materiais, coisas para comer e vestir. Ele quer dar-se a si mesmo. Por isso Jesus fala: Eu sou o pão vivo descido do céu. O maior desejo de Jesus, o amor feito carne, é se colocar entre os dentes dos homens, doar-se, corpo e alma. Essa é a Eucaristia. Como uma mãe amamenta o seu bebê, assim Deus quer alimentar a sua criatura com o seu próprio corpo. Ele se torna pão na Eucaristia. Essa é a verdade. O homem vive de amor mais do que de pão. Quem vai atrás do pão mais do que de Deus é como uma criança que ama o presente dos pais mais do que os seus pais. Isso seria muito estranho e triste, mas quem consegue se concentrar no amor mais do que nos presentes do amor, então conseguirá abraçar Deus de verdade. A Eucaristia nos ensina a amar o amor, amar a Deus, tocar a Deus. Hoje a palavra nos leva a nos perguntar: eu amo Jesus por interesse ou por amor? O amo pela prosperidade que me dá ou pelo amor que sinto por Ele? Como posso demonstrar o meu amor a Deus? Será que não poderia encontrar um tempo para visitá-lo na Eucaristia, em uma igreja perto de mim? Será que não posso hoje me concentrar no meu relacionamento com Ele? Viver de Deus, se saciar do amor de Deus, se sentir preenchidos por Deus, felizes por estar continuamente no seu colo, na sua vontade. É isso que dá sabor à vida. O nosso Deus não está longe.
Ele é mais íntimo de mim do que eu mesmo, do que o ar que respiro, do que o alimento que como. Irmãos, com esses pensamentos no coração, vamos ler novamente o trecho que a liturgia hoje nos oferece. Quando a multidão percebeu que Jesus não estava aí, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois a este Deus Pai o assinalou com o seu selo. Perguntaram então: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinais realizas para que possamos ver e acreditar em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Eles então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Podemos sublinhar e anotar agora as frases da leitura ou da meditação que ouvimos e que nos atingem. Estamos prontos nesse momento para escolher o nosso propósito, que nos ajude a viver de Deus e nos saciar de Deus, mais do que do alimento material, que também é uma expressão do seu amor. Vamos pensar bem, mais um pouco, em como colocar em prática o quanto nos propomos.
alimentados por Deus. Paz e alegria a todos. Saciados por Deus. Paz e alegria a todos. Antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e pra não abandonarmos nesta viagem nos deixou. Si mesmo como pão. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. E aqui partes o teu pão em meio a nós. Todo aquele que comer não terá mais fome. Aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis. Desde o princípio, quando o universo foi criado da escuridão, o Verbo está